pessoal, eu sou a Érica do Ateliê Arte em Feltros e hoje eu trago uma peça super legal para vocês confeccionarem aí. Inclusive vocês podem trabalhar com diversos temas, que é um fantoche para contação de histórias ou até mesmo interagir com as crianças naquelas musiquinhas comemorativas, por exemplo, como a época de Páscoa. Então hoje a gente vai fazer essa peça para que vocês possam aí interagir e divertir as crianças nessa época da Páscoa. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a montagem primeiro do corpinho, tá? No corpinho, a gente vai fazer a costura à máquina, mas ela pode ser feita à mão ou pode ser feita à máquina. Independente dos dois, vocês vão conseguir fazer. A diferença é que na máquina a gente tem uma produção mais rápida porque ela é uma peça muito grande. E na mão a gente vai demorar um pouquinho mais, mas o processo é o mesmo. E também tem duas opções, a gente pode fazer a costura do avesso ou toda ela do direito. Aí também vocês podem escolher qual que é a melhor forma que vocês querem costurar. Algumas peças eu fiz só colada para que a gente possa demonstrar, mas vocês também podem colocar costura nas peças que foram só coladas. E aí a gente vai mostrando para vocês. Bom, aqui no corpinho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a costura dela toda do avesso, né? Aqui lateral, meio das pernas, lateral, até aqui o cantinho do pescoço. Pra quê? Pra que eu tenha uma área maior para poder desvirar e depois eu faço o fechamento aqui, que pode ser, inclusive, quem estiver costurando a máquina pode continuar costurando a máquina, tá? Faz o fechamento aqui porque o pescocinho vai pra dentro da cabeça e não vai precisar... não vai aparecer aquela costura. E depois a gente vai fazer a aplicação da barriga. Aqui no caso da aplicação da barriga, como eu falei para vocês, tem a opção de fazer ela colada ou costurada. Como algumas meninas gostam muito de fazer tudo costuradinho, então a gente tem a opção aqui de fazer a aplicação da barriga antes de iniciar o processo de juntar a frente e as costas do corpo. Então faz a aplicação da barriga com uma costura e depois junta as duas partes. Aí pode fazer do avesso ou do direito. Se não for costurar, só colar, então aí a gente faz o processo de fechar todo o corpinho, desvira e faz a colagem da barriga. Nesse caso que a gente está fazendo o nosso coelhinho aqui, a gente vai fazer o nosso coelhinho vestido. Então a gente vai utilizar uma das estampas de Páscoa da Santa Fé para poder fazer a roupinha de cima dele, que vai ser a camisetinha. Se você não for usar roupinha no seu coelhinho, tá? Você vai precisar fazer a aplicação desses braços por dentro do corpo, tá? Como a gente vai estar vestindo o nosso coelhinho, a gente vai fazer a aplicação dos braços por fora. E aí eu vou mostrar para vocês conforme a gente vai fazendo a aplicação, tá? Montamos aqui o corpinho, a gente vai deixar ele separado. Lembrando que a parte das pernas vão ficar abertas, tá? E a parte do pescoço, se você quiser fechar, pode. Se você não quiser fechar, também não tem problema, não vai fazer diferença, tá? Então, vou deixar o meu corpinho aqui do lado. A gente vai mostrar também as orelhas. As orelhas, o que eu fiz? Fiz também do lado avesso, tá? E aqui a gente vai fazer a colagem do detalhe da nossa orelha. Então, fiz a costura do avesso, desvirei, ela vai ficar dessa forma aqui, e aí a gente vem com a cola quente ou a cola de silicone. Lembrando que se for a cola quente, não faz a aplicação de toda a cola de uma única vez, tá? Porque ela vai esfriar e vai ficar cheia de carocinho na peça de vocês. Aplicou de um lado, vai e aplica do outro lado, para que dê tempo da gente fazer a colagem com ela ainda quente. E aplicou, tá? Esse é o processo das nossas orelhinhas. Uma sugestão, se vocês quiserem, não é obrigatório, mas dá para colocar também o arame dentro da orelha, tá? No caso do arame, a gente só dobra e faz o encaixe dele aqui para dentro. Dependendo do tamanho da criança, não é legal colocar. Se for crianças maiores, aí a gente coloca, ou até mesmo para indicação de professoras da educação infantil, tá? Que aí a gente tem também aquela brincadeira da orelhinha do coelho ser móvel, beleza? Então, terminamos aqui as nossas orelhas. Patinhas do nosso coelho. As patinhas do nosso coelho, ela vai ser feita com feltro, forrobel e feltro.
Também a gente vai fazer uma aplicação de cola para manter ela aqui no lugar, fazer a costura toda em volta e aplicar aqui os nossos detalhes do pezinho. Então, eu vou fazer aqui essa colagem com a nossa cola quente. Vira. Sempre lembrando que a gente está fazendo a aplicação com cola quente, mas o ideal seria a cola de silicone, tá? Exatamente por essa questão de ficar toda cheia de marcações. E aí sim a gente vem com a aplicação dos nossos detalhes. Que também, tá? Para quem gosta de costura, pode ser costurado. Depois que a gente fizer todo esse processo, a gente vai fazer a costurinha em volta do pezinho, para que a gente deixe ele pronto para fixar junto com a perninha ou o bracinho. No nosso aqui, a gente não vai utilizar o pezinho na parte das pernas, mas se você quiser repetir o processo na parte das pernas, pode repetir também. Aí eu vou mostrar para vocês onde é que vai ser feita essa aplicação, tá? Aqui agora a gente só vai costurar em volta para que ele possa ficar dessa forma aqui. E aí a gente vai deixar no cantinho separado. A roupinha do nosso coelhinho. Aqui a gente está utilizando uma das estampas de Páscoa, tá? O que a gente vai fazer aqui? Não vai costurar a abertura da cabeça. E no braço a gente vai deixar ali a nossa medida de mais ou menos 7 a 8 centímetros aberto para que a gente possa encaixar o bracinho do nosso coelho. Então faz a costura do avesso, para quem quer fazer do avesso ou do direito. Fecha aqui na parte do ombro e fecha na parte das laterais. Estando pronto, a gente reserva para poder montar o nosso coelhinho. Vamos agora para a parte da cabeça. Aqui a parte da cabeça, o meu ele já tá um pouquinho costurado, mas dá para mostrar para vocês, ó. Feltro, forrobel pra gente ter aquela estruturação, que dá para ser a manta R1, a manta R2 ou EVA, e mais uma camada de feltro. Aqui a gente fez a costura também na mão, tá? Mas quem quiser fazer a costura à máquina e desvirar, também dá. Aí, o que eu vou orientar vocês a fazer esse desvirado, né, pela parte aqui do focinho. Então, faz o corte aqui na região do focinho dele, para que depois vocês possam fazer a aplicação aqui por cima dessa abertura, tá? Que aí a gente vai ter aqui a parte fechada e a frente também intacta, para que a gente possa aí manter a qualidade do nosso trabalho. Fizemos isso aqui, colamos as duas partes, a gente vai concluir aqui a nossa costurinha, tá? Feito aqui a costurinha, vamos passar para o nosso focinho. O nosso focinho, a gente vai ter lá o molde, tá? Que eu vou deixar para vocês lá junto com o restante dos moldes. E aqui a gente vai ter a parte da boquinha, tá? Que vai ser feita em cima aqui do nosso focinho. Então, quem quiser pode imprimir aí duas vezes, né? Uma para poder fazer a marcação dos olhos, a marcação do focinho e do nariz, e a outra pode recortar só aqui a parte do focinho, para que a gente tenha aqui, ó, o posicionamento da boquinha. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e fazer a marcação da nossa boquinha. Fez aqui a marcação da boquinha, a gente vai passar para o nosso bordadinho com a linha preta e o ponto atrás. Risquei aqui para que a gente possa fazer esse bordado. Tá?
Agora aqui a gente vai bordar com a linha preta para fazer o ponto atrás. Colocar os dentes. E já vamos deixar pronto aqui para que a gente possa montar a cabeça. Agora a gente vai passar para a parte dos olhos, cabelinho e nariz. Então, o cabelinho vai ser feito em 2 camadas, a gente vai dublar. O nariz também a gente vai fazer em 2 camadas. E aí, os olhinhos, a gente vai fazer essa montagem. Aqui a gente vai ter a parte preta, a parte cinza, branca. E aí, a gente vem para íris e pupila. Aí, aqui, o que a gente vai fazer? Uma sobre a outra. Então, primeiro a gente coloca aqui o cinza. Eu já vou fazendo a colagem aqui para que a gente tenha ela já no lugar. Sempre com cola de silicone, tá? Eu tô fazendo a minha com cola quente aqui para que a gente tenha uma fixação mais rápida, mas deem prioridade aí para fazer com cola de silicone. Passo aqui. Um vai encaixar sobre o outro. E aí agora a gente vai fazer a montagem da parte branca. A parte branca, ela vai ser a parte que vai centralizar aqui no olho, ó. Então, a gente vai vir aqui com a parte branca. A parte vermelha, ela vai ficar encaixada aqui no canto. Então, ela vai ter uma sobrinha embaixo e em cima, tá? Essa sobrinha é proposital, para que a gente possa fazer um encaixe bem legal. Então, eu coloquei aqui uma em cima da outra. Vou fazer a colagem. E aí, a gente vai pra cola, pra colocar a pupila. A mesma coisa, ó, encaixa ela no cantinho aqui do vermelho. E a gente vai fazer a colagem. E agora, a gente vem com a tesoura pra cortar os excessos. E encaixar dentro ali do nosso recorte da parte cinza. E aí ela vai ficar encaixadinha aqui dentro. Aí com a cola quente, a gente vem e faz a colagem. E aí a gente tem aqui os 2 olhos do nosso coelhinho pronto. Agora a gente vai começar a passar a montar o nosso coelhinho. Bom, essa nossa peça, ela foi costurada tanto à máquina quanto à mão. Essa parte que a gente vai fazer à máquina, eu vou mostrar para vocês detalhado, porque vai ser a parte das perninhas e dos bracinhos. Eles vão ser costurados com o elástico por dentro, para que a gente possa ter ali a flexibilidade de esticar e caber para crianças, tanto pequenas, né, com os bracinhos menores, quanto crianças maiores, ou conforme ela vai crescendo, ela continuar utilizando o personagem para poder brincar. Então, essa parte que a gente vai fazer agora é a parte dos bracinhos e das perninhas. Para que a gente possa fazer essa, a gente vai ter aqui um retângulo, né, de feltro. Vocês podem determinar o tamanho para poder fazer, porque vai depender do tamanho da criança, mas vai ter o tamanho lá dentro dos moldes para que vocês possam confeccionar igual a esse. E dentro dele a gente vai ter um elástico. Então, como que a gente vai começar? A gente vai dobrar aqui o nosso retângulo ao meio, tá? E aqui na ponta a gente vai ter o nosso elástico. O meu elástico, ele é um elástico chato, tá? Então, eu dobrei ele no meio para que a gente tenha aqui essa alça do elástico, para que a gente possa usar como fixação. Então, depois vocês vão entender o que é essa fixação, para que a gente vai usar essa alça. Na nossa costura de agora, a gente vai usar as pontas do nosso elástico. Então, eu cortei aqui uma medida de elástico, dobrei ela ao meio e a parte que a gente vai costurar são as pontas. Eu vou pegar aqui o retângulo,
vou posicionar no meio do meio, tá? Então aqui, ó, dobrei e a gente vai posicionar ele aqui no meio. Vou passar uma costura bem reforçada aqui para que ele não solte. Esse elástico vai ficar aqui por dentro. Para que esse elástico fique aqui por dentro e depois eu consiga alcançar ele sem muito trabalho, eu vou pegar aquela pinça de elástico que a gente usa para passar elástico em calça, né, cordões em casacos e tudo mais, e vou colocar aqui na ponta, ó, só para eu conseguir acessar ele depois mais fácil, porque ele é mais curto que o nosso retângulo de feltro, ó, exatamente para que quando a gente puxar, ele enrugue o feltro e a gente tenha aqui, ó, os bracinhos que possam ser articulados, tá? Eles são mais flexíveis, ó. Poder esticar para crianças menores, usa assim, a criança vai crescendo, ela continua fazendo uso do personagem. Então, o que eu vou fazer? Dobrei, coloquei aqui dentro e a gente vai passar uma costura aqui em cima e no comprimento, deixando a parte de baixo aqui aberta por enquanto, para que a gente possa puxar o nosso elástico para fora. Vocês já vão entender como que vocês vão fazer isso. Então, vou começar aqui a minha costura. Quando eu chego aqui no final da minha faixa, vou deixar aqui a minha agulha presa, né, para que ela não solte, e vou suspender aqui o pezinho, né, da minha máquina. O meu elástico, ele tá aqui dentro, então eu vou puxar, e essa parte que vai ficar aqui para fora, ela vai ficar de mais ou menos uns 7, 8 centímetros, no máximo 10. Esse tamanho, ele vai depender da onde você vai colocar essa parte. Por exemplo, se for a perna, a gente vai deixar ali mais ou menos uns 10 a 11 centímetros, para que a gente possa encaixar o pé. Se for na mão, a gente vai deixar mais ou menos ali uns 6, 7 centímetros, para que a gente possa só encaixar a mão e ele não fique folgado. Mas isso vai variar muito de criança, né, do tamanho da mão, da forma com que vocês vão fazer a aplicação. Então, eu vou puxar aqui a minha pinça, vou calcular aqui mais ou menos uns 7 a 8 centímetros, tá, desse meu elástico para fora. E aí, a gente vai passar mais uma costurinha aqui, para que ela possa firmar esse elástico. Tenta manter ele aqui no meio, ó, para que ele possa firmar esse elástico e deixar essa argolinha aqui para fora. Fiz aqui a costura. A gente vai ter aqui, então, a nossa parte do bracinho e da perninha, tá? E aqui é onde a gente vai encaixar ou as mãos, vocês já vão ver a aplicação da mãozinha, ou então o pé, para que a gente possa encaixar aqui o pé e ficar com a perninha fixada no nosso fantoche. Bom, então agora a gente vai começar a fazer a montagem aqui do nosso fantoche. A gente vai fazer a montagem com cola, tá? Mas eu vou recomendar que vocês façam com costura para poder ficar mais firme e não ter a possibilidade de soltar uma parte da outra. Só que aqui, como a gente está mostrando de perto, eu vou mostrar para vocês aonde vai fazer o ponto de fixação para que vocês possam fazer na costura. Aí pode ser a costura à mão ou a costura à máquina. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar primeiro o corpinho. Então, a gente vai ter 4 partes iguais, que vai ser os braços e as pernas, para que a gente possa vestir aí o nosso coelhinho. Então, a gente vai ter aqui as alças, tá? Essas alças que estão maiores aqui, a gente vai deixar para o pé. E aí, o que a gente vai fazer? Ó, nessa parte aqui de baixo, vou esticar o meu feltro aqui, e a gente vai encaixar essa parte na perninha, por dentro. Essa fixação que a gente vai fazer bem aqui na borda. Por que a gente está fazendo com
uma parte do corpo grudada na outra, bem aqui no meio da costura, porque essa parte a gente pode regular. Eu quero uma faixa maior, eu quero uma faixa menor, então aqui a gente consegue determinar a altura que a gente precisa do nosso fantoche. Então por isso que a gente fez essas partes separadas. Então eu vou encaixar aqui na parte da entrada da perna, a gente coloca aqui o nosso feltro para dentro e aqui por cima a gente vai passar uma costura, tá? Eu vou fazer o meu com colagem, mas vocês façam de vocês aí com costura, exatamente para que a gente possa mostrar aonde vai ser feita essa fixação. Então eu vou passar aqui uma colinha e vou fazer a fixação. Com cola vai segurar? Vai segurar, mas tem o risco de soltar, porque tem um elástico e ele vai ser trabalhado com o puxa, né? O estica, o solta, então a gente vai ter um grande risco aqui de soltar. Para isso não acontecer, faz uma costura. Coloquei aqui a primeira, colei de um lado, vou fazer a colagem do outro. Vou pegar aqui mais uma parte, pegar esse outro aqui que tem um elástico maior e a gente vai fazer a mesma coisa. Coloca aqui a parte pra dentro e a gente vai colar. Lembrando que vocês vão costurar. Viro. E aqui a gente tem as perninhas fixadas. Nesse caso aqui das nossas perninhas, ó, que estão fixadas, eu quero colocar o pezinho aqui. Quem quiser colocar o pezinho, ó, no meu aqui no caso, ele não tem, tá? Então a gente vai encaixar o pé aqui e ele vai fazer aqui o movimento da perna. Então conforme você movimenta a sua perna, o fantoche também vai movimentar a perna. Eu quero fazer aqui o meu pezinho, então você pode colocar um pezinho aplicado aqui por cima, se for da sua vontade, tá? Se não, pode deixar assim. A parte de cima, onde a gente vai colocar os braços, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui só tem um detalhe, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer o meu sem roupinha. A gente tem que fazer essa aplicação por dentro. Eu vou colocar roupinha, então a gente pode fazer essa aplicação por fora. Aí a gente vai vir aqui, ó, na parte de trás e fazer a fixação nesse espaço aqui, tá? Quem quiser fazer por dentro também, já junto com a costura, né, e tiver essa facilidade e tiver essa habilidade de fazer a costura toda junta, também já pode colocar tudo junto. Tá? Quem não tiver e quiser fazer separado, pode fazer dessa forma. Então, coloquei aqui, vou passar o meu ponto de cola, mas vocês façam aí com costura. Fixei aqui o bracinho. E a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado. Pego aqui essa parte. Só ajeitar o feltro e aí a gente vem aqui e fixa na parte de trás. Virar. Seguro aqui um pouco o meu para não soltar. E aí a gente tem aqui o nosso coelho com o corpinho todo pronto. Vou colocar aqui a roupa. Então, vamos vestir aqui o nosso coelho. Com os bracinhos aplicados, agora a gente vai fazer a aplicação da patinha. Para que eu possa ficar com a mão por dentro do elástico e segurando a patinha,
né, para que ele possa fazer esse movimento, a gente vai pegar o centro da nossa alça, do nosso elástico e fazer a aplicação aqui no meio da patinha. Para que a gente possa fazer essa costura aqui, a gente vai centralizar nesse espaço branco, porque a gente vai fazer a costura com linha branca e ele não vai aparecer. Então, ó, a gente vem, centraliza aqui o meio do nosso elástico, no meio aqui da nossa patinha e vai fixar com a costurinha aqui no meio, nesse caminho, tá? O meu eu vou fazer com cola, mas vocês façam de vocês aí com costura. Ah, eu quero colocar a cola e a costura, posso? Pode. Só tem que cuidar aí, porque vai ser com cola, né? E vai ser difícil de, se for costurar a mão, fazer com a mão. E na máquina tem que ser no momento em que a cola ainda estiver quente, né? Pra poder conseguir passar a agulha. Vai ficar um pouquinho difícil, mas eu acho que só a costurinha já resolve. Então, aqui a gente tem, ó, a posição de colocar a mão e ela conseguir fazer o movimento da patinha, tá? Mesma coisa a gente vai fazer desse lado. Centraliza aqui e faz a fixação aqui. Pronto. Vamos passar então para a montagem da cabeça. Vou deixar o meu corpinho aqui do lado. A cabeça vocês vão ter o gabarito, tá? Para poder posicionar os olhos, posicionar o focinho. Aí vocês podem colocar por cima, fazer as marcações com a caneta mágica e fazer o posicionamento. Aqui a gente vai então encaixar todos esses detalhes. Da mesma forma, a gente vai fazer a colagem, tá? Uma orelha, outra orelha e aqui os detalhes do rosto. Então, posiciono aqui, encaixo os olhos. Mais ou menos um dedo aqui das bordas, tá? O nariz. E agora a gente vai só fazer a colagem. Por fora. Quando vocês forem fazer a fixação das orelhas, o ideal é a gente fazer o encaixe por dentro, tá? Aqui, como a gente tá fazendo a demonstração para vocês da montagem, a gente vai fazer a colagem por fora. Por quê? Porque aí não vai ficar essa emenda aqui para fora aparente, tá? Então, o ideal é colocar ele aqui por dentro desse feltro e fazer a costurinha aqui por cima. Além de ficar mais firme, né? Ele não fica aqui com essa sobra de feltro aparente, tá? Da mesma forma que quando a gente for colocar o pescoço. Então, vou colocar aqui a cola. Vou colocar a cola também por dentro. Inclusive, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem colocar o arame na orelha, pode colocar o arame e fazer essa fixação por dentro.
E agora a gente vai fixar no corpo. Com a cabeça aberta, a gente vai fazer a fixação para dentro, tá? Vou fazer a fixação, então, a minha com a cola quente, lembrando que vocês vão fazer a fixação por dentro. Vou colar. E aí, a gente tem aqui o nosso fantoche. Uma sugestão para vocês, tá? Quando for fazer a montagem do nosso coelhinho, para que ele fique firme, na questão da cabeça, né? Porque a cabeça vai ser a parte dele que vai ter mais informações, mais peças e vai ser uma das mais pesadas. Aqui atrás, da gente fazer a aplicação de uma fita, tá? Pode ser uma fita de cetim, para que a gente possa fixar esse pedaço da cabeça, né? Para que a gente possa apoiar ela no nosso pescoço como se fosse um avental. Vou pegar. Como a gente fez aqui nesse outro, ó, a gente fixou aqui uma fita, né, atrás da cabeça. Essa fita vai ser utilizada no pescoço, para que a gente tenha a fixação, a firmeza, né, da cabeça do nosso coelhinho na hora da gente utilizar para poder fazer as brincadeiras. E aí fica a sugestão da dobradura aqui na nossa orelhinha, também para que vocês possam utilizar para fazer aí uma graça e modificar um pouquinho o coelhinho de vocês. E essa foi mais uma aula do Santa Fé Ensina com o nosso fantoche de coelhinho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.